que essas 15 mil pessoas chega também no aspecto da família real, mas chega também a estrutura administrativa, política e jurídica também no Brasil. O que é que vai acontecer? Lembram de todas as nossas discussões para a 1? Se nós tínhamos em Portugal as últimas instâncias, e se o desembargador e se o Conselho Camarino estão, a partir de 1808, no Brasil, portanto, o Brasil vai se tornar a última instância. Então, a gente vai ter, nesse sentido, a relação do Rio de Janeiro transformada em casa de suplicação. Aí você vai perguntar, professora, então, aqueles indivíduos que trabalhavam, que os desembargadores, os juízes que trabalhavam na casa na relação de Rio de Janeiro, eles foram promovidos? Não, eles mantiveram seus cargos. Eles eram desembargadores. Quem é que vai estar trabalhando ao lado deles? Aqueles que eram responsáveis por emitir os pareceres. Então não tem essa lógica de, nós vamos reestruturar a justiça de modo a adequar a lógica brasileira à lógica portuguesa. Não. Até porque, para Portugal, o que deveria estar sendo aplicado aqui era a própria lógica portuguesa. Então, vai haver o quê? Vai haver uma transposição dessa justiça portuguesa no Brasil e vai haver a execução física dessa justiça portuguesa aqui. Então, se a gente já tinha, no sentido das regiões das Minas, uma execução, uma maior fiscalização desse império, dessa autoridade régia e com os próprios desembargadores aqui. Então, percebem? A partir da chegada da família real, a coisa esquenta. Então, não vai ter essa articulação, não vai ter essa, porque lá é de um jeito e aqui é de outro. Não, eu estou aqui. Eu sou aquele que vou emitir o parecer. Então, eu vou estar aqui no Brasil. Eu é que vou ler o seu processo. Então, vai haver uma mudança na postura, na conduta de perceber a execução dessa justiça no Brasil. Outro elemento importante. Olha, se esses indivíduos estão aqui, eu não preciso mais pagar advogados portugueses para me representarem lá em Portugal. Eu mesmo vou procurar advogados aqui, esses advogados irão para a corte e irão interceder por mim. Oi? O que isso no primeiro momento vai gerar? Eu sou um grande senhor de engenho, eu sou um grande senhor de terras, eu sou um grande minerador. Eu tinha uma causa, uma disputa para resolver. Eu mandava meu caso, para todas as instâncias e muitas vezes eu terminava mandando meu processo para Portugal, para as mãos régias. O que acontecia durante todo esse tempo? A análise do meu processo era rápida? Não. Porque se eu tinha que ir para todas as instâncias, eu ainda tinha que mandar para o outro lado do Atlântico, e isso eu ainda tinha que voltar para o outro lado do Atlântico, e voltar para mim, o que iria acontecer? Muitas vezes eles levavam meses e até anos para resolver uma situação que para aquele indivíduo da elite era fácil de ser resolvida. Se a justiça portuguesa está aqui, qual é a minha mentalidade enquanto homem de posses? Vou direto a ela. Meu caso vai demorar a ser resolvido? Não. Percebem? Então, na minha lógica, se eu estou pagando impostos, aqui que a gente até hoje raciocina também, se eu estou pagando impostos e cada vez mais para sustentar essas 15 mil e tantas pessoas, esses impostos vão ser cada vez mais altos, então eu exijo por parte daquela estrutura administrativa, daquela estrutura de justiça, uma resposta mais eficiente para mim. Não é? Então, no primeiro momento, o que vai acontecer? No primeiro momento, essas elites, elas vão se sentir, aquela pontinha de esperança, aquela pontinha de expectativa. Eu vou ter os meus casos mais eficientemente, mais rapidamente avaliados. Porém, com o pouquíssimo passar do tempo, à medida em que essas elites vão demandando suas causas,
vão demandando seus processos, as respostas não estão vindo na mesma velocidade que eles iriam achar que iriam vir. Por quê? Porque o rei vai estar preocupado em, primeiro, se estabelecer, óbvio. Segundo, negociar com as elites do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais em como adequá-las à nova estrutura da corte. Então, gradualmente, eu vou olhar para essas elites do Nordeste, para os senhores de engenho, para os senhores de algodão, para aqueles pecuaristas do Rio Grande do Sul. Eu vou gradativamente excluí-los do centro de poder. E só vou ouvir Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Porque São Paulo já está produzindo açúcar, meus amores. Então eu não tenho que ficar me estressando com Pernambuco. São Paulo também está produzindo, também é rota de desembarque de ouro. Então não tenho que me preocupar. São Paulo também é uma região em que tem está começando a produção de café. Então, é outra economia. Não tenho que me preocupar. Minas Gerais, por pouquíssimo ouro que esteja extraindo, por pouquíssimas pedras preciosas que estejam sendo encontradas, é ouro e pedras preciosas. Você não vai esquecer disso, certo? Então, o que vai acontecer? Gradualmente, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais vão se tornar as regiões de maior atenção do rei e dessa corte. Então, eu não vou mais me preocupar com aquele Nordeste. Eu não vou mais me preocupar com o extremo Sul. Eu vou ter que articular as necessidades de quem está próximo a mim. Aliás, são aqueles que, no primeiro golpe que derem, né, a minha cabeça está perdida, certo? Eles são meus vizinhos. Né? Não são indivíduos que estão a dias de distância de mim. São meus vizinhos, certo? Então, eu tenho que me preocupar com eles. Então, o que vai acontecer? As demandas jurídicas, os interesses atendidos serão nessa região. E todas as outras vão ficar estagnadas. O que vai haver? Se antes eu já estava brigando, se antes eu já estava questionando a autoridade régia, a partir do momento que ela só me dá carga tributária e ela não atende às minhas necessidades e expectativas, aí eu volto para aquele nível de insatisfação. Certo? Então, diante desse clima de turbulência, principalmente em relação às elites, né, do Nordeste, as primeiras instituições criadas pelo rei no Brasil serão justamente instituições de controle. Percebem? A justiça, querendo ou não, eu tenho o Tribunal da Relação da Bahia, eu tenho o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro, eu tenho desembargadores. Eu estou negociando a criação da Casa de Suplicação no lugar do Tribunal da Relação da Bahia. Porém, enquanto eu estou fazendo a dança das cadeiras, o que é que eu tenho que me preocupar? Com a minha segurança. Então, Conselho Supremo Militar, pelo alvorada 1º de abril de 1808. Esse conselho, ele vai ser de terra e mar. Dom João vai criar, nesse momento, comandantes e vai instruir esses comandantes a ensinarem e criarem tropas. É, de maneira oficial, a criação das Forças Armadas no Brasil. Não serão brasileiras, no sentido que foi o governo brasileiro que instituiu, mas esse Conselho Supremo Militar é a origem, é o germe, né, a semente do Conselho das Forças Armadas no Brasil. Então, Exército e Marinha, eles vão ser formados aqui. Então, percebem? Quem é que vai instruir, quem é que vai educar esses futuros marinheiros? Serão justamente os almirantes ingleses. Percebem? Eu preciso proteger. Eu já estava brigando com Napoleão, eu já estava cumprindo com a minha palavra em proteger a família real até o Brasil. Eu sabia que a minha briga com Napoleão iria demorar uns bons meses e talvez 1 ou 2 anos, né? Porque esses indivíduos, eles conhecem o poder de fogo um do outro. Então, nesse sentido, a Inglaterra ela não poderia se dar o luxo de passar 24 horas protegendo a costa brasileira de 8 milhões
precisava treinar uma tropa que, junto a mim, me ajudasse a fiscalizar as coisas. Minha preocupação no Rio de Janeiro é a Bahia e o restante das capitanias. Os holandeses tentaram a Bahia primeiro, mas depois foram para Pernambuco. Então eu não posso dar brechas. Eu não posso permitir que apresentem frestas para invasões futuras. Então eu vou treinar, eu vou cuidar dessas forças armadas, junto com a tropa portuguesa e junto com as tropas que serão formadas aqui. Tá certo? Então, primeira medida de segurança. Segunda medida, a instituição da mesa de desembargo do Passe da Consciência e ordens. Lembram daquela mesa que foi instituída desde as ordenações filipinas? Ou, se eu estou instalando um Conselho Supremo Militar, eu preciso de uma corregedoria, certo? Porque essa mesa de desembargo, ela só vai analisar casos voltados à questão eclesiástica, consciência e ordens militares. Percebem? Então, a segunda instituição que eu implemento é justamente a instituição que vai cuidar da primeira. Percebem? Então, uma vai se articular com a outra. Posteriormente, vai ser nomeado e criado o cargo de juiz conservador da nação britânica. Né? Eu estou tendo como principal aliado no Brasil e em Portugal a Inglaterra. Lembra que eu disse aula passada? Os ingleses vão vir com tudo para o Brasil. Inclusive, a gente falou lá de Anne Costa. Eles vão vir para negociar diretamente, porque agora eu sou nação amiga. Só que eu sou inglês, eu não sou católico, eu sou protestante. Eu não sou brasileiro, eu não tenho a lógica brasileira. Lembram daquela discussão que a gente falou aula passada? Não é palavra dada, é contrato. Eu não vou fazer negócio com brasileiro e com português na base da palavra, eu vou criar contratos. E para que eu crie esses contratos, eu tenho que ter representantes dos dois lados. Eu tenho que ter aquele indivíduo que vai me auxiliar a entender esse povo meio estranho. A entender essas ruas cheias de negros, de índios, essa coisa meio esquisita que é o Brasil. Então, eu vou ter quem? O juiz conservador da nação britânica. Quem é esse indivíduo? Ele vai dar garantia de foro privilegiado aos súditos ingleses. Ele vai dizer para o comerciante português, ele vai dizer para o comerciante brasileiro, que ele não vai poder fazer o que quer com o comerciante inglês, com uma autoridade inglesa. Basta que a gente faça uma referência a indivíduos que trabalham no exército ou em forças armadas, ou que são autoridades de outras nações amigas aqui no Brasil. Exemplo, vocês sabem que diplomatas possuem foro privilegiado, certo? Porque ele é um convidado do Brasil para atender necessidades de indivíduos estrangeiros que estão aqui no Brasil ou que vêm para o Brasil. Então, esse indivíduo, ele precisa ter determinadas autonomias para exercer com equidade, ou seja, com honra, o seu exercício. Certo? Então, esse juiz, ele vai garantir esses privilégios aos súditos ingleses, sendo exercício por um juiz brasileiro, mas eleito pelos ingleses, residente no Brasil e aprovado pelo embaixador britânico. Então, é um indivíduo que vai, percebem, equilibrar os dois lados da balança. É um indivíduo de confiança do governo britânico e, ao mesmo tempo, um indivíduo que é brasileiro, ou dos brasileiros. Tá certo? Esse cargo vai ser mantido até 1831, até Dom Pedro I sair do Brasil. Intendente-geral de polícia, ele vai ter jurisdição sobre juízes criminais que recorriam para ele, podendo prender e soltar presos para investigação. Então, percebem? Primeiro, eu formo as Forças Armadas. Segundo, eu formo um órgão, eu instituo um órgão para vigiar as Forças Armadas. Terceiro, eu mantenho os privilégios daqueles que estão me protegendo aqui e estão protegendo Portugal. Posteriormente, eu crio a Intendência da Polícia Geral, que ele vai ser responsável por qual região? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Aí eu vou cuidar
dos meus vizinhos, né? Lembrando aos vizinhos que qualquer coisa, eu junto aquele pessoal militar, eu junto o pessoal da polícia e lembro a eles com quem eles estão falando. Então, é no sentido de controle. Cada vez mais eu vou criando instituições para controlar a minha situação aqui no Brasil. Posteriormente aos controles, aí é que eu me lembro, né, da Real Junta de Comércio e Agricultura, fábricas, navegação e domínio ultramarinhos. Então, percebem a evolução? Por último, aí eu vou criar uma organização que vai normatizar os comércios, que vai normatizar as produções e os impostos agrícolas. Primeiro minha segurança, depois os negócios. Certo? Porque sem a minha cabeça nada faz. Né? Então, essa estruturação política, jurídica e administrativa de Dom João V no Brasil vai ser uma instituição policialesa. Percebem? Vai ser uma instituição onde a justiça vai andar lado a lado com a punição. Onde a justiça vai andar lado a lado com as regras, com as normas, com a execução. Lembrem-se, tem pena de morte aqui. Tem pena de morte. Então, o ataque à pessoa do rei é regicídio, pena de morte. Ataque a alguns das autoridades que representem o rei é você atacar a figura do rei, pena de morte. Indivíduos que vão sublevantar-se, ou seja, decretar revoltas, dependendo do tipo da revolta e dependendo quem é o indivíduo, pena de morte. Então, cada vez mais, essa justiça que vai ser implementada no Brasil e executada no Brasil, vai ser uma justiça de controle, vai ser uma justiça de punição e de exclusão. Então, a gente pega, no período colonial, uma justiça que bota uma venda aqui, com o que eu estou falando, e a partir de agora, eu caso essa justiça com quem eu estou falando, com a justiça de dizer, você não pertence, você não tem direitos, você só tem condições. Então, essa justiça que só pune os pobres, essa justiça que só pune os marginalizados, ela tem o seu berço aqui, bem? Então, percebam que essas, em termos assim, administrativos e políticos, é o contexto dessa justiça joanina, certo? Então, professora, quer dizer que no frigir dos ovos não mudou muito em relação àquela estrutura jurídica do século XVIII? Sim, não mudou. O que vai mudar, não mudou entre aspas, o que vai mudar é o impacto de transformar o Brasil em última instância. O que a gente disse aula passada? Por se tornar a última instância do Brasil, aí o Brasil se tornar a última instância, Portugal agora vai passar a receber ordens daqui. Por o Brasil se tornar o centro do controle do Império, não apenas a justiça, mas também essa ordem, esse ordenamento também vai sair daqui. Então, imagine você passar séculos e séculos sendo o centro das atenções, para agora a criada mandar em você. Né? Então, ao longo desse período, enfim, ao longo dessa reestruturação, os portugueses não vão se sentir felizes, né? Aqueles nobres que ficaram lá em Portugal não vão gostar dessa nova situação. Eles vão, inclusive, insistir com a criação da manutenção da Casa da Suplicação lá, né, com a volta dos nobres que estavam aqui para lá. Só que nobre, né, vai sair daqui por meio de uma guerra? Que nobre iria sair daqui sabendo que Portugal estava cercado pelas tropas napoleônicas? Não, eu fico aqui. Então, que seja montada uma instituição, um tribunal de relação lá. Tribunal de relação significa que o tribunal vai estar subordinado ao Brasil, porque a Casa de Suplicação é a última instância. No final das contas, quem ganha é a determinação régia de que aqui é a última instância. Houve a quebra do pacto colonial, né? Exato. Aí veja, houve a quebra quando a família real chega no Brasil ou quando o Brasil é Reino Unido, Portugal e Algarve. A quebra acontece com a abertura dos portos. Porque o pacto colonial, vocês
Lembre-se, né? O pacto colonial, ele basicamente era uma relação triangular. Portugal era o centro do pacto. Brasil era uma das extremidades e a África, certo? Então, o que você tinha? O Brasil e a África enviando para Portugal produtos agrícolas, matérias-primas, e Portugal sendo o ponto de distribuição da Inglaterra. Então, Portugal ia enviar para essas regiões os produtos industrializados, manufaturados ingleses, europeus, portugueses. Então, a partir do momento que Portugal não tem mais a exclusividade dessa comercialização, esse pacto é quebrado, certo? Então, agora, a Inglaterra não precisa mais de Portugal. Ela mesma vai negociar. A abertura dos portos vai decretar a quebra do pacto colonial, certo? Apesar de, no primeiro momento, a presença da família real ter sido bem vista, principalmente pelas elites do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, as tensões permaneceram na região Nordeste, né? Então, né, esse negócio de eu ficar pagando imposto pelos falsos da corte não estão me agradando. Ao tornar-se sede do Império, os impostos passaram a ser deslocados para o Sudeste, gerando entre os senhores de engenho antipatia. Assim, em pouco tempo, a estrutura jurídica e policial que se acreditava que iria conter as animosidades tornou-se centro de questionamento. Ou seja, eu estou pagando imposto, eu estou alimentando aquele povo todinho e ainda tem estrutura policial para lembrar a mim quem eu sou eu. Eu não preciso disso. Todo santo dia eu sei quem eu sou. Todo santo dia eu sou senhor de engenho. Basta eu ir na rua, né? Para um escravo, para um índio, para uma mulher, saber quem eu sou. Saber que eles dependem de mim. Saber que eles dependem do meu açúcar. Então eu não preciso que um policialzinho vindo lá do Rio de Janeiro venha me dizer. O que eu preciso é que essa corte, que essa estrutura atenda aos meus desejos. E ela não está fazendo isso. Aí eu gostaria de mostrar a vocês a primeira parte dessa documentação que eu mencionei. Que eu adoro. Então, em 1817 é decretada a Revolução Pernambucana ou a Revolta dos Padres. Porque essa Revolução Pernambucana, ela terminou tendo uma quantidade de padres consideráveis. Porque eles eram os mais ilustrados, eles eram os indivíduos que tinham acesso ao conhecimento. Aqui é um panorama de Pernambuco entre 1826 e 1832. Vocês estão vendo aqui o Recife Antigo, certo? O Henrique de Narcís. Vamos lá para o documento que eu gosto. Tudo isso foi muito bom. Porque ele colocou poxa, vem. Cadê o meu documento? Aqui. Então, em 1817 é proclamado o governo provisório ao povo de Pernambuco. É o título do documento. Vejam o teor do documento. Porquanto que culpa tiveram estes habitantes de Pernambuco de que o príncipe de Portugal, sacudido de sua capital pelos ventos impetuosos de uma invasão inimiga, saindo faminto de entre seus lusitanos, viesse achar abrigo no fraco e generoso continente do Brasil e matar a fome e a sede na altura de Pernambuco. Que culpa tiveram os brasileiros de que o mesmo príncipe regente, sensível à gratidão, quisesse honrar a terra, que o acolhera com sua residência, estabelecendo a sua corte e elevá-la à categoria de reino. Que o espírito do despotismo e do mau conselho recorreu às medidas mais violentas que poderia recorrer. Recorreu-se ao meio tirano de perder patriotas honrados e benfeitores da pátria, de fazê-la ensopar nas lágrimas as míseras famílias que subsistiam do trabalho e socorro de seus chefes, senhores gentis, e cuja perda arrastava consigo irresistivelmente a sua total ruína.
Agora, um governo provisório iluminado, escolhido entre todas as ordens do Estado, preside a vossa felicidade. Confiai no seu zelo e no seu patriotismo. Então, que culpa teve Pernambuco, suas capitanias anexas, de que esse povo faminto saído de Portugal, faminto, viesse para cá? A gente não tem culpa de nada disso. Além do problema dos senhores engenheiros não estarem sendo atendidos, tinha um problema que Pernambuco e as capitanias anexas estavam sofrendo com uma das maiores secas. Houve uma epidemia na vila do Recife, que simplesmente mais de 2.000 pessoas morreram de fome e de cólera. E no meio dessa situação toda, esses senhores, essas autoridades, pediram para o governo, para a sede lá do Rio de Janeiro, que diminuísse os impostos, que tivesse o cuidado de atender às necessidades daqueles que estavam morrendo de fome. Adivinha? Não atenderam. Eles tinham que pagar a mesma quantidade de impostos. Apesar da colheita do açúcar estar tendo problemas por causa da seca, apesar do algodão praticamente não ter tido colheita nesse ano, apesar das carnes verdes, do gado ter morrido perto do sertão pernambucano. Então, isso tudo fez com que eclodisse a Revolução Pernambucana. Então, a partir desse momento, Pernambuco se isolou. Pernambuco e as capitanias anexas, até margem da Bahia, até a margem do Maranhão, se isolou do restante do governo joanino. A partir do momento que eles se isolaram, foi a primeira vez que a coroa portuguesa não apenas foi questionada em sua autoridade, como foi decretado um governo dentro do Brasil. E esse governo ele foi criado através dos indivíduos mais ilustres, entre eles o próprio Frei Caneca. Então, a gente teve Frei Caneca, a gente teve Pinto Caetano, que se tornou o governador provisório da região. Criou-se um emblema, que seria o emblema desse governo provisório e da futura república, que ainda estava sendo negociado o nome. Se vocês forem para João Pessoa, perto do sítio histórico, onde era a Câmara de João Pessoa, vai ter uma placa, certo? Destacando o local onde foi fuzilado um dos líderes que moravam em João Pessoa. Tem uma placa aqui, faleceu, fuzilamento, pela honra, que eu esqueci o nome do indivíduo, teve em participar da Revolução de 1817 e pela independência do Brasil. Né? Alguns historiadores colocam que essa animosidade materializada na Revolução de 1817 deu fundo, deu a possibilidade de se pensar de fato uma independência. Porque a gente construiu uma independência, mesmo que por 6 meses. Bom, lembra o que eu disse? A gente tinha o Conselho Militar, a gente tinha a Corregedoria Militar, a gente tinha a Intendência de Policiais, certo? Esse povo todinho foi reunido e vieram para cá. Um exército, a primeira movimentação militar no Brasil foi justamente para abafar e conter a Revolução Pernambucana. Então, ao longo de 4 meses, Pernambuco foi atacados, a vila do Recife e a cidade de Olinda foram atacados por terra e por mar. Por mar por quem? Pelos navios ingleses. Aliados do rei. Os ingleses não poderiam dizer, né, que achavam mais interessante a República Pernambucana do que. Até porque, o que está escrito aqui? Iluminado. O iluminismo é inglês? Não. Houston, we have a problem, né? Os ingleses eles vão deixar uma república, um governo provisório de influência francesa. Nem. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, a história não tem como a gente explicar por si, mas não chegamos a pedir apesar de ter sido tentado, não se chegou a tempo, né, a solicitar a ajuda de Napoleão Bonaparte. Acredito que não existe uma discussão a respeito disso, mas
As influências ideológicas eram iluministas. Não chegou a ter contato nenhum? Não, existia um frade francês chamado Tollener. Se vocês quiserem pegar os escritos dele, é óbvio, não pode dizer, né? Tollener, ele foi testemunha da Revolução de 1817. Ele escreveu um livro chamado Notas Dominicais. Ele descreve todo o processo de como foi proclamado, quem eram os integrantes, até porque ele era amigo pessoal por exemplo, ele era amigo pessoal do Frei Ribeiro, que foi um dos indivíduos que também participou do governo provisório. Então ele era amigo pessoal do Frei Ribeiro, então ele sabia de tudo que era discutido. Ele sabia como aquelas ideias iluministas estavam inflamando os ânimos daqueles indivíduos. Só que a gente tem que frisar, e vocês precisam entender estritamente. Foi um movimento decretado por indivíduos, por intelectuais, que dependiam de uma economia açucareira. Se depende de economia açucareira, eles defenderam a abolição? Não. Percebem? Era um iluminismo para variar as avessas. né? Então, eles, inclusive um dos documentos que eu vou mostrar, eu amo documentos. Eu não consigo mexer ele protegeu o documento aqui, ó. Aí, essa revolução, ela levantou um questionamento em relação à abolição. Os senhores de engenho, como esse negócio, governo provisório, lindo, maravilhoso, vou brigar, eu não quero mais saber lá do rei. Eu agora vou direcionar os impostos para onde eu quiser. Mas os meus escravos, como é que vai ficar? Patriotas pernambucanos, a suspeita tem se insinuado nos proprietários rurais. Eles creem que a benéfica tendência da presente liberal revolução tem por fim a emancipação indistinta dos homens de cor e escravos. Patriotas, vossas propriedades ainda as mais opugnantes ao ideal de justiça serão sagradas. O governo porá meios de diminuir o mal, não fará cessar pela força. Sede na palavra do governo, ela é inviolável, ela é santa. Você, escravocrata, sua terra depende do braço do escravo. Nós não iremos interferir nisso. Por mais repugnante que achemos, nós não vamos interferir nisso. Então, era a palavra dada dos governantes provisórios aos senhores de engenho. Mesmo aquelas regiões, mesmo aqueles engenhos que fossem mais... a palavra mais próxima é repugnante. Seria no sentido de que mais violações aos direitos dos indivíduos fizessem, ela não seria atacada, porque ela é, sagrada. Então a terra, esse lugar de onde brota a economia, ela não vai ser tocada. Então, essa Revolução Pernambucana de 1817, ela não vai defender a abolição. A Confederação do Equador em 24, sim. Essa de 17, não. Então, percebam que o impacto dessa discussão em cima do questionamento da coroa do rei, ela é imediata. A forma como esses patriotas passaram a defender Pernambuco, a forma deles construírem emblemas deles, a forma como eles começaram a construir esse governo provisório, levando em consideração todos os interesses dos indivíduos envolvidos, permitiram que houvesse um impacto lá na corte. Então, por exemplo, os escravos começavam a cantar no Rio de Janeiro marchinhas sobre 1817. Ou seja, trechinhos de música falando, eles passavam por entre as ruas e começavam a cantar lá, falando do brio do povo pernambucano em contestar a coroa do rei, em contestar a tirania. Né? Porque para esses escravos era muito
governo provisório republicano de tendência liberal, né, de indivíduos ilustrados, do que, por exemplo, você ter um governo em que tem lá no Rio de Janeiro uma coroa que nem sabe que você existe, uma coroa que cada vez mais determina que você trabalhe. Então, nesse sentido, vai haver esse impacto da revolução. Outro impacto que vai ser sentido também, aí a gente volta para o nosso textinho. É que essa situação em Pernambuco, ela também vai se somar com um problema externo. Ao mesmo tempo que Dom João V estava tendo problema com Pernambuco, Portugal começou a decretar a sua primeira revolta, que era o rei de volta. Em 1817, aconteceu a sublevação de Gomes de Andrade, exigindo o retorno da coroa, exigindo o retorno de toda a estrutura para lá. Então, de 1817 a 1822, Dom João VI ficou se equilibrando na corda bamba. Se ele conseguiu fazer isso com Napoleão, ele conseguiu fazer isso com as autoridades aqui. Sublevação é uma revolta, é um motim. Não chega a ser, por exemplo, a Revolução de 1817 é uma revolta, é uma contestação de fato. Uma sublevação são os ânimos revoltados, são indivíduos ameaçando a decretar, ameaçando uma guerra. Certo? Em 1818, apesar de todos os acontecimentos, apesar de toda essa confusão, Dom João VI aí é aclamado rei de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Até então, ele era o chamado príncipe regente. Até então, ele era o indivíduo responsável por assinar os documentos, mas ele não era de fato, ele era de direito, mas ele não era de fato rei. Então, em 1818, aí sim é decretado feita a chamada aclamação da coroa. Aí eu trouxe para vocês como era a aclamação de um rei português, porque desde o período medieval era do mesmo jeito. Então, a cerimônia se iniciou no Paço do Rio de Janeiro, com a descida do rei para a varanda do palácio, especialmente desenhada por Debré, sim, aquele artista francês, para a ocasião. Para fazer a aclamação de Dom João VI, eles tiveram que contratar os artistas mais renomados da época, os indivíduos responsáveis por todo o fausto e opulência. Adivinha quem estava pagando a festa, né? A sacada real ocupava toda a frente do palácio, né? Do palácio no Rio de Janeiro. E acabava no átrio da Capela Real, onde o rei diante de si, o infante Dom Miguel e o príncipe Pedro, acompanhado ainda dos grandes do reino, bispos e oficiais, todos com suas insígnias, ministros e secretários de Estado do rei. Ou seja, estava todo mundo devidamente vestido. Após a chegada de Dom João na varanda, vestido com um manto real de veludo vermelho e bordado em ouro, e trazendo na cabeça um chapéu com plumas brancas, imagina. Tocaram os menestréis das charamelas, ou seja, eram um tipo de instrumentos que chamavam a atenção dos súditos para um determinado ponto. Trombetas e tambores, recebendo vivas e aplausos do povo que assistia da rua. O rei dirigiu-se à cadeira real, onde recebeu na mão direita o cetro de ouro em uma rica salva dourada das mãos do Visconde de Rio Seco, dando início à etapa mais importante, o juramento. Então, nesse juramento, ele iria dizer que seria um rei que iria atender às necessidades básicas de todos os seus súditos. Dentro da lógica do reinado, ele seria pai e padrasto. A festa se espalhou pelas ruas e teve no campo de Santana outro polo importante. Um palacete de madeira foi erguido para abrigar Sua Majestade a família real
e transformou-se no centro do segundo dia dos festejos, reservado às manifestações populares. Os soldados dos batalhões fizeram evoluções, fizeram marchas, fizeram apresentações, seguidos dos dançarinos do Real Teatro, além de corrida de touros. No dia 8, a Real Família e o Soberano voltaram ao palacete, de onde assistiram a uma queima de fogos, cujo ponto culminante foi a expressão "Viva El Rei", iluminada no céu, quando Dom João recebeu para a cerimônia do beijamão. Então ainda houve fogos de artifícios que desenhavam "Viva El Rei" nos céus do Rio de Janeiro. Foram 4 dias de festas. 4. Sim. E outra, isso aqui foi um palacete construído só para isso. Por quê? Por causa de 1817, Dom João VI não saía sem escola. Eu fico brincando, dizendo que se pudesse, ele teria inventado o Papa Móvel antes do Papa. Né? Seria a prova de balas. Eram a guarda real em volta e ele no meio escondido. Né? Bom, né? Ele estava na sacada da varanda do palácio. Então, ele estava longe do povo, longe do tumulto, e ele estava olhando para o céu. Então, assim, não existia naquela época fuzil com mira automática. Então, realmente, para uma bala alcançá-lo ali, teria que ser alguém perto dele, não muito distante. Não é o retorno da família real. Não era interessante para Portugal que a família estivesse em Portugal e toda a estrutura ficasse no Brasil. A ideia é que aquela estrutura retornasse também. Então, outra exigência da Revolução do Porto é que o Brasil deveria voltar à condição do pacto colonial. Ou seja, que a ideia de elevação de Reino Unido, de Brasil como Reino Unido, ela acabasse. O que existisse a partir do momento era o retorno das condições pré-existentes à invasão de Napoleão Bonaparte. Certo? Então, é como se voltasse a máquina do tempo, passasse uma borracha e nada aconteceu. Ninguém teve perdas e ganhos. Vamos voltar ao que antes, ao que era dança, né? Como os portugueses dizem. Além disso, essa Revolução do Povo, ela também vai exigir a elaboração de uma Constituição de caráter liberal. Ou seja, ela não será liberal, ela terá características liberais. Quais serão essas características liberais? A primeira delas é que esse comércio seja livre. Um comércio em que meninas, bom dia, né? É difícil sair do século XXI e voltar para o XIX, né? Então, voltemos. A grande questão aqui é que esse Estado português não iria determinar com quem os comerciantes portugueses iriam tratar. O exclusivismo dessa coroa régia, ela iria ser limitada. Ela não iria ser absoluta como era antes. Então, eu iria ter um livre comércio com a Inglaterra. Então, o que eu percebo aqui é que essas nobrezas portuguesas, eles estão agora sendo influenciados pela lógica inglesa. Eles estão sendo influenciados pelos benefícios que esse comércio inglês pode trazer para eles. Certo? Além desse livre comércio, essa Constituição de caráter liberal, ela também vai instituir a limitação do poder da coroa portuguesa. Ou seja, esse rei agora não iria mandar em tudo. Esse rei português, ele iria ter que dialogar com o Senado português. Ele teria que dialogar de maneira... mas não é dialogar no sentido, olha o que vocês acham dessa minha determinação. Ele iria dialogar no sentido de que uma decisão régia seria também uma decisão desse Senado. Uma decisão de qualquer rei português a partir desse momento
teria que ser confrontada também com os interesses desse Senado. Então, a última palavra não seria do rei. A última palavra seria, na verdade, dessa construção de interesses comuns. Então, nesse sentido, você tem uma ruptura do absolutismo. Compreendem? Isso foi a Revolução, em linhas gerais, a Revolução do Porto em 1820. Certo? Quando essa elite brasileira passa a ter ciência dessas exigências, ela começa a negociar com Dom João V a permanência dele no Brasil. Eles tentam postergar, diminuir o impacto dessa revolução para Dom João V, inclusive a ponto de dizerem que Portugal não é importante para a coroa. O que é importante é o Brasil. E que era muito mais negócio para Dom João VI permanecer no Brasil e perder Portugal. Só que, o que está acontecendo aqui na Europa para Dom João VI não achar interessante isso? Está acontecendo a elaboração do futuro Tratado de Versalhes. Ou seja, daquele acordo que puniu Napoleão Bonaparte para a Ilha de Elba, que deu fim às guerras napoleônicas e ao Império Francês Napoleônico. Então, toda a instituição monárquica europeia, ela vai ser rediscutida. E cadê o rei português que não está na Europa? Quem é Portugal no final das contas? Portugal é de quem? É desses nobres que ela vai se tornar república? É desse rei que está no Brasil? Quem é Portugal? Como esses nobres europeus, esses monarcas europeus que estão discutindo o desenho da Europa, vão entender esse rei que está do outro lado do Atlântico? Então, além da Revolução do Porto, há também uma pressão das outras monarquias europeias exigindo de Dom João VI uma decisão, uma escolha. Ou tu és rei de Portugal, ou tu és rei do Brasil. Aí lembram? A construção histórica da Espanha em cima de Portugal, ótimo. Se não há rei em Portugal, vai ser decretada uma república colada à Espanha. É muito mais fácil os reis europeus defenderem a Espanha e invadirem Portugal. Aí lá vai os portugueses de novo brigarem. Eles estão fragilizados, né? Estão sem exército. Então, nesse sentido, diante desse contexto, em 1822, Dom João VI retorna a Portugal. Ele vai querer se manter como rei europeu português. Ele vai querer manter o domínio dele, que secularmente está na família dele. Só que, lembram? Dom João VI é um camarada, apesar de parecer bobão, ele é inteligente. Como é que eu mantenho o Brasil? Né? Eu deixo o filho. Mas eu deixo o filho em que condição? Brasil é o quintal, é a festa, é a farra folia? Não. Eu deixo Dom Pedro como príncipe regente. Ou seja, ele vai ser a autoridade máxima, régia, presente no Brasil. Ele vai também dialogar com o pai dele as decisões que irão controlar e dominar o Brasil. Então, o que acontece? Dom João VI consegue articular uma forma de manter Portugal, manter a coroa na Europa e manter o controle sobre o Brasil, sob direcionamento português. Veja só, essa corte retorna. A grande questão é que 15 mil não retornam. Porém, quando Dom João VI chega a Portugal, estão acontecendo as chamadas Assembleias das Cortes, que estão discutindo ao longo desses 2 anos a construção dessa Constituição. Certo?
Então, quando Dom João chega lá, ele vai se deparar com uma corte, com uma nobreza que está elaborando uma constituição que vai limitar o poder dele e que está reformulando toda a estrutura, inclusive de como o Brasil vai se encaixar nessa nova ordem. Junto com Dom João VI estão indo também representantes das elites brasileiras, que ao participarem dessas assembleias vão dizer sim ou não para essa Constituição. Não. Ei, como assim? Passa uma borracha por cima? Eu não saboreei como é gostoso, como é bom negociar diretamente, como é bom ter proveitos e ter acesso a impostos. Como assim eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu conquistei, de todos os mercados que eu passei a ter acesso, para voltar a ser colônia de Portugal, para voltar ao pacto colonial? Retrocesso? Não. O Brasil, ele foi elevado a Reino Unido por uma determinação régia, e não por uma determinação de uma corte. Foi o rei que assinou o documento dizendo que eu faço parte de um reino. Então, portanto, a elevação do Brasil enquanto reino deve ser mantida. Entretanto, com o passar do tempo, essas elites brasileiras começaram a perceber que eles eram um voto vencido. Por quê? Porque entre uma Constituição liberal que iria limitar o meu poder enquanto rei e a autorização para o Brasil voltar a ser pacto colonial, o que Dom João VI estava mais propenso a apoiar? Voltar ao pacto colonial. Dom João VI, ele não vai jurar a Constituição, essa Constituição liberal. Ele não vai prestar juramento. E ele vai apoiar, essas elites brasileiras vão perceber o apoio crescente do rei ao retorno. Até porque, da onde o Portugal iria tirar o dinheiro dele? Quem é que iria sustentar meus faustos, minhas festas, o pagamento da corte, o pagamento da estrutura judiciária? Brasil, como sempre. Então, até para Dom João VI, fazia sentido. Se fui eu que dei a palavra elevando ao Reino Unido, eu dou minha palavra dizendo que não é mais Reino Unido. É a palavra do meu rei. Certo? Então, a partir do momento que essa elite luso-brasileira se dá conta do risco de perder os seus benefícios conquistados enquanto a corte estava aqui no Brasil, eles saem. Entre eles estão os irmãos Andrada e Silva. Entre esses indivíduos que participam aqui estão justamente os Andrada e Silva. Esses Andrada e Silva se retiram da Assembleia da Corte já pronunciando que iriam defender a independência do Brasil. Ou seja, Dom João VI já sabia que as elites iriam decretar a independência antes do grito da independência. Porque existem documentos de os Andradas dizendo que se isso fosse votado, se o Brasil retornasse a essa condição, o Brasil iria se tornar independente. E Dom João VI sabia o suficiente, por causa da Revolução de 1817, que a gente tinha condições. Se Pernambuco, sozinho, conseguiu instituir um governo provisório por 6 meses, imagine esses Andradas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, tudo unido para decretar a independência. Acabou. Então, é verdade sim o registro que diz que Dom João VI enviou uma carta para Dom Pedro, aconselhando-o a tomar partido e o direcionamento da independência. Antes, um lusitano com sangue régio no controle do Brasil, do que um estrangeiro, do que essas elites exaltadas, essas elites que queriam romper de vez com Portugal. Porque aqui, se houvesse essa ruptura imediata e radical, eu não iria dever nada a Portugal. Eu iria colocar um brasileiro, um liberal, um Andrade Silva, quem sabe, no lugar de Dom Pedro. E aí? Que obrigação eu tenho com Portugal? Nenhuma. Mas se Dom Pedro lidera a independência, próprio Dom Pedro
tem relações diretas com Portugal. Percebem? Então, a partir desse momento aqui, dessa saída dos Andrada e Silva, dessas discussões constitucionalistas, é que a gente vai ter a nossa independência. Então, o que vai acontecer? Eles chegam ao Brasil. Quando chegam ao Brasil, nós já estamos independentes. Adivinha quem dá o grito? Dom Pedro. Percebem? No percurso, no sentido dessas elites chegarem ao Brasil, de se articularem e de decretarem independência. Porque os Andrada e Silva, eles são Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, a rede de contato deles. Peraí, deixa eu ficar bem claro. Nessas cortes aqui, existiam elites do luso brasileiro. Então não era só os Andrada e Silva. Existiam pernambucanos, existia uma gama imensa de indivíduos brasileiros que pertenciam. Os Andrada e Silva eram os mais próximos da corte, porque eles viviam na corte. Então, quando eles chegam, essas elites vão para os seus locais de origem e passam a articular e a divulgar o que está acontecendo aqui. Enquanto isso está acontecendo, eles se articulam para que essa independência tenha como determinante, tenha como projeto, um projeto de unificação e um projeto em que esse Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais iria continuar sendo o centro. Então, a partir do momento que Dom João VI ele decreta a independência, no momento em que Dom João VI apoia a liderança de Dom Pedro à independência, os Andradas apoiam Dom Pedro. Percebem? Então, no final das contas, a independência brasileira foi, entre aspas, um golpe da região sudeste em cima das pretensões das outras elites. Eles conseguiram se articular mais rápido em relação às outras elites. Quando Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Sul se deram por conta, nós éramos independentes. É por isso, meus amores, que a Confederação do Equador é 1824. Porque o tipo de independência que aqui queria ser feita não foi a independência, né? Quando decretou a independência, as elites olham e dizem, o que é isso? É um rei português? Aquelas elites que estavam cobrando de mim imposto continuam lá? Ou trocou 6 por meia dúzia e eu continuo submisso à corte do Rio de Janeiro. Então, eu não aceito isso. O que vai acontecer? A independência do Brasil, ela foi qualquer coisa menos pacífica. Isso é algo extremamente importante vocês compreenderem. Por quê? Porque a independência do Brasil, ela não teve consulta às elites brasileiras, ela não teve transformações nas relações de controle dessas elites sobre as outras, continuou sendo a mesma coisa. Então, a gente vai ter revolta no Maranhão, revolta em Pernambuco, a gente vai ter um problema lá no Rio Grande do Sul. Então, percebem? Aquele quadro, aquilo foi pintado para demonstrar o príncipe que anda, ou foi alguma coisa que montaram, ou foi verdade? Aquele quadro, ele é criado bem depois, ele é desenhado depois. Não. Olha, não foi meu povo glamouroso. Não foi nada daquilo, um cavalo Um documento, por exemplo, Dom Pedro, né, a gente já, isso é verdade, Dom Pedro era, que a gente pode dizer, um playboy, né? Ele era casado com a princesa Leopoldina, porém, ele adorava, idolatrava a Marquesa de Santos, né? Isso é fato dado. As cartas que eles trocavam entre si. Exatamente, eu já ia colocar aqui. Eu acredito que o livro é de Mary Belfiore. Olha, fofoca aí no seu cabeçudo. Então, existe um livro que fez uma compilação, uma transcrição das cartas trocadas entre Dom Pedro e a Marquesa de Santos. E é muito interessante, porque não são cartas, algumas são românticas, mas outras
Tá vendo? O mundo virtual existia. Então, nesse sentido, além disso, existem cartas dela se aproveitando dele, no sentido de ela chama ele de um monte de nomezinhos e no meio ela pede alguma coisa. Tá? Foi assim que ela conseguiu o título dela, né? Porque em uma das cartas é justamente de que ela estava cansada de ser zombada como amante, etc, 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 e que ela merecia algo melhor, e que se ela estava passando por toda aquela situação, ela merecia algo. Então, nada mais justo que o título de marquesa, né? A gente pula um monte de títulos de nobreza e dá logo de marquesa para ela, certo? E o marido, né, que ela vai terminar se casando de maneira falsa, né? O marido era ciente, então se ele quisesse manter os benefícios do Estado, ele tinha que ficar calado. Então, voltando, uma das... Não, você não está entendendo, não é nada disso, é uma troca de favores. Para começo de história, não é sério, ela não era dele, entendeu? Ele era uma fachada. Ela não tinha nada com ele. Inclusive, se ele tivesse algo com ela, não ia mandar matá-lo se isso matasse pessoalmente. Porque nenhum homem poderia chegar perto dela, que ele tinha acesso de ciúmes terríveis, e não importa onde ele estava. Por exemplo, a princesa Leopoldina mesmo, ela passou para aqueles mais próximos, para a sociedade do Rio de Janeiro, como a princesa triste, né? Então, muitos tinham muito mais carinho por ela do que por ele, justamente porque aquelas coisas que, né, circulavam na corte do Rio de Janeiro. Então, voltando à independência, Dom Pedro, ele estava saindo de um dos encontros com a Marquesa de Santos. Por isso que a independência não foi no Rio de Janeiro. O grito não foi no Rio, o grito foi dado entre uma passagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Se vocês perceberem, o Ipiranga, a região do Ipiranga, ele fica entre essas duas localidades. Então, ele estava saindo de um dos encontros com a Marquesa de Santos, recebeu o documento do pai, falando dessa situação aqui da Assembleia das Cortes, recomendando que o filho tomasse cuidado, e nesse sentido ele vai, então, e já nesse momento, nesse trajeto, ele comenta e ele fala para todos que estão à volta dele que o Brasil já não era mais dependente de Portugal, e que ele iria, a partir daquele momento, ser o rei do Brasil. Então, a ideia do grito do Ipiranga, naquela que ele fala, foi justamente uma tomada de decisão de Dom Pedro diante... Não existiu. Voltemos. A partir desse momento, quando Dom Pedro retorna de fato ao Rio de Janeiro, ele entra em contato com os Andrade e Silva e já se inicia o processo de independência. E como é que se dá esse início de processo de independência? As negociações em torno do reconhecimento da independência do Brasil. Então, o Brasil foi de fato reconhecido em 1825. Olha que coincidência! Depois da Confederação do Equador. Olha que coincidência! Depois que a gente negociou e pagou a Portugal uma suposta indenização que devíamos à corte. Estão percebendo? Exatamente. Então, o que acontece? Esses 3 anos de negociação, primeiro, a imposição do modelo brasileiro dos Andrade e Silva sobre todos os restantes das elites. Segundo, as guerras, as lutas pela independência que aconteceram por conta disso. E terceiro, as negociações que o Brasil teve que ter com Portugal, tendo a Inglaterra como intermediador. Então, o que vai acontecer? O Brasil, depois que inquietou, que ele dominou internamente a sua situação, ele passou, então, a negociar essa indenização, que foi estipulada em 20 milhões de libras esterlinas. O Brasil nasceu já com a dívida externa.
Né? Foi 25 ou foi 24? 25. 24 foi a Confederação do Equador, que Dom Pedro teve que mandar tropas para Barbar e atacar Pernambuco. Né? Então, Foi professor, aqui. até hoje o Brasil deve. Não, desde 2009, desde 2009, o Brasil não é devedor do FMI, o Brasil é credor, a gente empresta agora. A Dilma queria no começo do ano comprar títulos públicos de Portugal. Detalhe, ótima, vocês me lembraram, quando houve essa discussão, vamos fazer o passado e o presente? Quando houve essa questão dos 20 milhões de libras esterlinas pela independência do Brasil, e Portugal quase quebrou por causa da crise financeira de 2008, e Dilma se propôs, em 2012, a comprar títulos da dívida pública portuguesa, ou seja, o Brasil, ao ser dono de dívidas públicas, quem pagasse não iria pagar Portugal, iria pagar o Brasil. Então o Brasil iria emprestar um dinheiro, sanar a dívida pública portuguesa e o Portugal iria dever ao Brasil. Então, nesse sentido, quando Dilma decretou essa possibilidade, se vocês acessarem a internet, vocês vão encontrar uma quantidade extraordinária de portugueses arrancando os cabelos, né, por causa dessa situação. Uma ex-colônia dizendo que ia pagar a dívida portuguesa. Vocês não têm ideia. E tinham comentários dizendo que era obrigação nossa fazer isso. É sério, leiam os comentários. Era obrigação nossa de fazer isso. Brasileiros que moravam em Portugal dizendo, e vocês não se lembram das 20 milhões de libras esterlinas que a gente teve que pagar pela independência, não? Vocês estão devendo esse novo. Nós estamos... Aí começa, olha, era uma discussão de quem devia a quem. Que eu fiquei, meu Deus, como passado e presente, né, se interligam, se conectam. Então, acessem, tenham uma curiosidade, né? Dilma, como é que, a palavra-chave, Dilma tenta comprar, oferece ajuda a Portugal. Vocês vão ver a quantidade de sites e os comentários dos portugueses. Comentários, inclusive, racistas, né? Dizendo que o Brasil era uma raça miscigenada, né? E brasileiros respondendo, e sou e com muito orgulho. Vocês não são e estão na situação que são. Eu estou aí visitando e passeando e gastando meu dinheiro com vocês. Olha, eram debates que você ficava impressionado. Impressionado. Não, eu fico assim entusiasmada enquanto historiadora, né? Porque eu não dou crédito a esse tipo de comentário, porque para mim essas discussões não valem a pena. Mas você perceber como essa questão da dívida da independência foi lançada aqui agora. O ouro está, na verdade, na coroa, nos tesouros reais ingleses. Há uns 2 anos atrás, houve uma exposição no Rio de Janeiro, em São Paulo, Rio e São Paulo, do Tesouro Real Britânico. Lógico que não foi a coroa britânica, mas alguns objetos foram expostos. E muitos estavam com etiquetas dizendo de onde saiu o ouro, de onde saiu a esmeralda, de onde saiu o diamante, de onde saiu o rubi. Cada pedacinho dos objetos tinha um local de destino, de origem. E boa parte, ouro brasileiro. Ouro brasileiro. É impressionante, né? Bom, retorno. Oi? Portugal deve ter a Inglaterra pagava. Exatamente. Vamos voltar? Então, o que a gente pode perceber com isso? Que essa independência brasileira, ela não foi pacífica, certo? Isso é um mito que a gente não pode reproduzir. A partir do momento que o Brasil se torna, entre aspas, independente, então é uma nação, certo? E se é uma nação,
há uma necessidade de Constituição. Há uma necessidade de um código de leis que a legitime internamente, que a legitime externamente. Então, a partir da independência, se iniciam discussões e debates para a elaboração dos códigos de leis e da Constituição da nação brasileira. Então, nossa aula amanhã, a gente vai começar a trabalhar essa construção da Constituição brasileira e a gente já vai, né, para Dom Pedro II. Vou dar um cortezinho que eu não preciso, né, são todos os assuntos que a gente vai trabalhar. Tchau, gente! Não existia aquilo não. Meus amores, vamos ser sinceros, né? Foi um acordo. Como é que pode ser traição se o camarada acordou? Ele não se deitava com ela, mas só dava o título de esposa. Não tinha relação nenhuma entre eles. Então como é que pode ser traição? Traição é com Leopoldina. Ah, tá. Você sempre tomou o partido do homem, perceberam? Estava todo mundo falando do marido da Marquesa de Santos, mas ninguém se lembrava da foto do Hã? Mas ela era uma plebeia. Há quem diga que ela era uma mulher da vida. Há quem diga, né? Então... Quem está interessado em saber do processo de independência? Quer saber da safadeza de Dom Pedro e da família? Professora, isso é para ficar no vídeo? Eles se trocavam, por exemplo, normalmente as cartas de um rei, elas são informais. Como ela colocava apelidos, né? Apelidos doces, ela colocava apelidos mesmo. Ela não chamava de rei, não. Só quando queria, só quando ela estava muito irritada, ou quando ela queria pressionar por alguma coisa, ela chantageava, dando ar de deboche, dizendo, nossa majestade. Aí ele sabia que ela estava retada com ele. Voltei, tá vendo? Nessas horas todo mundo se agita, todo mundo gosta, né? Professora, é para deixar tudo isso no vídeo ou é para tirar? Né? Pode deixar, não é para deixar registrar, só vai ser a minha vergonha. É vergonha do mundo pra ele, rapaz. Sério. Melhor colocar nos bastidores.